Paz do Senhor, irmãos. Aqui meditando, paz do Senhor aos irmãos nos quatro cantos da terra, aos servos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Estava pensando aqui, sabe, irmãos, sobre o que alguns teólogos falam sobre depravação total. Mas só que eles observam, só você adulto não consegue te observar que antes de você se tornar um adulto, você já foi um jovem, você já foi um menino e uma criança e um bebê, né? Aí, então, você imagina Deus olhando para um berçário numa maternidade, vamos dizer uma maternidade, ou um hospital que tem um berçário de um porte grande, uns 50, 100 bebês. Aí você olhar para aqueles bebês e para aquelas crianças que estão internadas ali naquele hospital, e olhar para aquelas crianças, e a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então você tem que olhar para aquelas crianças que elas têm o que? A mente inocente. Que elas têm a mente. Então você tem que olhar para aquelas crianças e ver que elas têm a mente inocente. Aí você olha para aquele berçário com a mente de Cristo, com a mente de Cristo, e Cristo vai dizer: olha que coisas lindas que eu criei, que coisas lindas, maravilhosas que eu criei para o meu reino. A mente de Cristo, a mente de Cristo, presta atenção, a mente de Cristo. Ele vai dizer que coisas lindas, que criaturas maravilhosas que eu criei, meus filhos, meus servos. Porque Jesus disse: o reino de Deus é das criancinhas. As pessoas não entendem que elas têm que se converter para se tornar igual às criancinhas. É mandamento de Deus. E nós devemos nos converter e nos tornar igual criancinha, quer dizer, perdoar as pessoas, embora seja lá o que as pessoas façam de ruim a nós. No mesmo minuto, nós devemos perdoar. 1 minuto, 2 minutos, devemos perdoar. Devemos ser igual criancinhas. Certo? Essa é a mente de Cristo. Você olhar para um berçário com 50, 100 crianças e você dizer que coisas lindas, inocentes, bonitas, criadas por Deus, inocente. Agora, a mente de um calvinista, a mente de um calvinista. Porque antes, meu irmão, de você se tornar adulto, você foi um bebê. Você tem que entender uma coisa. Antes de você se tornar um adulto, você foi um bebê. Você foi uma criança. Você passou por esse estágio de bebê, de criança. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Quando você era criança, é impossível Deus ter olhado para ti e dizer que você era um depravado total. Olha só a mente de um calvinista. Dizer que Deus olha para um berçário, vamos dizer um berçário mundial, né? Um berçário mundial. Nós temos hoje 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Esses 7 bilhões e 500 milhões de habitantes um dia foram criança, um dia foram bebê. Tiveram a sua vida com 6 meses, um estágio de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como Deus vai olhar para essas crianças, para esses 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, e dizer, olhar para essas crianças e dizer que elas eram umas depravadas total? Irmão, nós somos pecadores, por causa que nós trazemos o pecado no sangue. Trazemos o pecado no sangue, o DNA dos nossos familiares, e assim foi passando de Adão e Eva foi passando até chegar a nós, numa árvore genealógica. Agora você imagine como Deus, ele vai, como esses calvinistas dizem que nós somos depravados totais.
Eu nasci depravado total. Como que eu nasci depravado total? Qual foi a criança que nasceu depravada total? Vá num berçário, vá numa maternidade, olhe para uma criança, olhe para um bebê, um recém-nascido, olhe para uma criança que estiver lá internada, com 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma criança que estiver internada no hospital infantil, e você dizer que aquela criança é uma depravada total, e você dizer que você tem a mente de Cristo. Sua mente está suja, meu irmão. Sua mente está suja. Isso é uma doutrina diabólica. Qual foi o enterro que você já foi de um anjinho, de uma criancinha? De uma criancinha que uma família perdeu. A família perdeu aquela criança ali com 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 anos, 5 anos, 6 aninhos, 7 aninhos. E aquela mãe estava chorando, chorando. E alguém foi consolar aquela mãe. E dizendo para aquela mãe: não, mãezinha, tenha paciência. Deus levou, Deus levou. E a mãe daquela criança pegou e disse: não, eu estou chorando porque o meu filhinho era um depravado total. Qual foi o enterro ou o funeral de uma criança de 1 ano, 2 aninhos, 6 meses, 3 anos, que você viu a mãe ou o pai está chamando o filho de um depravado total? Aonde foi, meu irmão? Essa doutrina é diabólica. Dizer que o homem é depravado total. Você tem o livre-arbítrio. A criança nasce inocente. Jesus disse: o reino dos céus é das criancinhas. Você nasce inocente. E quando você vai crescendo, você escolhe servir a Deus ou não servir. Você tem livre-arbítrio. Não deixe ninguém lhe enganar. Não deixe ninguém lhe enganar. Você nasceu inocente. Você era inocente. E você vai descobrindo aos poucos, quando você vai crescendo. Depois você é um bebê, se torna um neném, você se torna uma criança. Depois um adolescente, um adulto. E nesse inteirinho, você vai construindo uma consciência. E nessa consciência você vai escolher o que é certo e o que é errado. Você tem o livre-arbítrio. E você vai escolher se você vai querer ficar do lado de Deus ou não. Essa é a soberania de Deus, porque Ele deixou o homem escolher. Escolha de qual lado você vai querer ficar. Mas esses calvinistas pensam que Deus é um Hitler, é um ditador. Deus não é um ditador. Aí é que Ele mostra o amor dele. No dia que você vê um enterro, no dia que você vê um enterro de uma criança, no dia que você vê as pessoas lá fazendo o enterro de uma criança, de um neném, de 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e o pai e a mãe estiver chorando e dizendo que o filho dele era um depravado total, aí eu me torno um calvinista. Vão criar vergonha, vão se converter. Vão se converter. Vão pregar a palavra de Deus. Vocês não têm coragem de mandar o povo se converter, se arrepender. Vocês não têm coragem de mandar o povo se arrepender, se converter. O homem tem livre-arbítrio e vocês ficam enganando as ovelhas, dizendo que Deus é o criador do mal. Deus é bom, Deus é justiça. O homem nasce inocente e vai crescendo e aprende todo tipo de imundície que tem nesse mundo. Por isso que o homem se corrompe. As escrituras dizem: o homem é perverso desde a sua mocidade. Não é desde bebê, não.
Deus tenha misericórdia de vocês que são calvinistas e de toda e qualquer igreja que prega que o homem é um depravado total. Que vocês se arrependam em nome de Jesus Cristo. E no dia que vocês virem um enterro de uma criança, que os pais, o pai e a mãe, estiverem fazendo o funeral da criança e estiverem dizendo que as crianças são, que a criancinha dela ali que morreu, o filho dela que morreu, é um depravado total, aí eu me torno um calvinista. Vão criar vergonha. Vão se converter em nome de Jesus. Vão se arrepender. Prega uma abominação dessa dentro das congregações. E não prega que o povo tem que se arrepender, que as ovelhas têm que se arrepender, tem que se converter e deixar o pecado. Arrependam-se, convertam-se, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo está voltando e está procurando os verdadeiros adoradores, para que assim venha se acabar todo tipo de sem-vergonhice dentro da igreja, dentro das congregações, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.